exatamente o Marx, né? E o Marx, o que acontece, né? A gente tem... Meu objetivo aqui com vocês, na verdade, é o seguinte, é mostrar para vocês como que ele dialoga com a filosofia, tá? Porque uma coisa é ver o Marx sociólogo lá, da ideologia do comunismo, do socialismo, né? O Marx político, o Marx revolucionário, né? E outra coisa é ver o Marx de um ponto de vista filosófico, né? Quer dizer, por que que o Marx está num curso de história da filosofia é um pouco a pergunta que eu teria que responder assim para vocês, tá? E aí, esse percurso, explicar esse porquê do relacionamento dele, começa um pouco antes dele, né? Porque justamente a filosofia, vocês estão percebendo que ela é toda uma sequência, assim, ela é um segmento onde um autor pensa certas ideias, depois vem outro que critica um pouco, complementa um pouco, muda algumas coisas, né? Quer dizer, ela é sempre essa tradição, né, filosófica que vai se aprimorando, né? E que os últimos passos importantes que a gente viu da filosofia moderna foram, então, inicialmente o Kant, né, que cria toda uma filosofia da mente, da intuição, do entendimento, como é que o homem pensa, os limites do conhecimento dele e tudo mais, mas que justamente por pensar isso na mente, pensa de uma maneira separada, né, é sempre sujeito de um lado, objeto do outro, enfim, aquelas separações todas que a gente viu, e depois autores que vêm remendar essa separação do Kant, e o último que a gente viu em duas aulas foi o Hegel, né? E justamente junta isso, né, em nome de um processo que ele chama de dialética, né, que é justamente aquilo que é capaz de pegar essas coisas separadas e colocá-las numa espécie de junção, de união, que preserva as diferenças entre esses dois lados, né? Então mantém esses dois lados diferentes juntos e por isso ocasiona contradições, mas consegue reunir, mesmo com as contradições, consegue reunir isso no mesmo plano, que é um plano que explica todos os lados da contradição, e dá um termo, então, para explicar essas coisas cindidas numa maneira dialética que junta. Tá? Então, essa é basicamente a historinha do que a gente viu nas últimas aulas. Aí. E aí, o que acontece? Uma das... Assim, o Marx, ele já falei para vocês, ele vai vir dessa tradição do Hegel, tá? Então por quê, né? Essa historinha é para a gente chegar agora no Marx, tá? Uma das restrições, assim, que se poderia fazer ao Hegel, né? Apesar de eu particularmente achar que exageram na crítica que fazem a ele, né? Mas é justamente aquilo que a gente conversou um pouco, quer dizer que para o Hegel, ele acha que o que faz essas uniões, né, essas junções, no nível mais complexo possível, lá no topo das abstrações da filosofia, é aquilo que ele chama de espírito. Tá? E esse espírito, então eu até alertei a vocês na aula passada, na anterior, que existe uma tendência de aproximar isso demais da questão da religião, da questão de um Deus católico, de um Deus protestante, né? E assim, a leitura que eu faço do Hegel não é essa, é diferente, mas enfim, tem gente que faz essa leitura do Hegel, que o aproxima de uma religiosidade, e isso seria um problema assim para a filosofia contemporânea, porque agora a gente já está começando a pôr o pé na filosofia contemporânea, né? Até o Hegel eu ainda falei, estou em dúvida se aquilo é moderno ou se já passou e tal, mas daqui em diante realmente não dá mais, fica difícil sustentar essa unidade, né, da filosofia moderna. Daqui em diante a gente já está falando uma filosofia mais para contemporânea, né? E fica muito difícil numa filosofia contemporânea, que vai ser do meados do século XIX em diante, do século XX, você sustentar a ideia da importância de uma religião dentro da filosofia. Coisa que o Hegel ele manteve a religião dentro da filosofia. Né? Ele nem abraçou a religião como o mais importante da sua filosofia, mas ele também não renegou a religião,
Então, a religião é uma dimensão importante da filosofia do Hegel, né? Pois bem, e isso aí não daria para ele ser um cara que daria para ligar com Marx, que é um cara que fala que a religião é o ópio do povo, por exemplo, né? Quer dizer, que são pessoas, o Nietzsche, que a gente vai ver para frente, que vai falar da morte de Deus, né? Que é extremamente anti, pelo menos religião, instituição, religião e tal. Enfim, aí não daria para fazer essa ligação. Então, como é que aconteceu essa passagem, né? Essa passagem, ela tem um filósofo, então, que é intermediário, que ele não tem nem a importância do Marx, nem a importância do Hegel, mas ele é um filósofo importante porque ele faz a transição. É esse Feuerbach, né, que eu estou colocando agora aí para vocês a imagem dele. O que o Feuerbach faz? Né? Ele é um neo-hegeliano, ele é um estudioso de Hegel, é um cara que parte de Hegel para construir seu pensamento, tanto é que o livro dele chama Essência do Cristianismo, né? Então ele está estudando essa dimensão mais religiosa, digamos assim, da obra do Hegel, mas o que ele acaba fazendo estudando o cristianismo e esse lado mais da religião do Hegel, né? Ele acaba percebendo que, no fundo, tudo aquilo aonde a gente pode projetar a imagem de Deus, a imagem da religião, a ideia dessa espiritualidade e tudo mais, tudo aquilo aonde a gente pode projetar isso aí, ele vai perceber que tudo isso aí nada mais é do que comportamentos humanos, Então, por exemplo, quando a gente fala, não, Jesus é um sujeito exemplar, é um sujeito a ser seguido, é um sujeito que ajuda todo mundo, que prega o amor, a bondade, a fraternidade, né? O que o Feuerbach vai dizer? Olha, isso aí que a gente está projetando como se fosse uma pessoa que só tem todas essas purezas, né? Nada mais é do que essas purezas que o homem tem dentro de si. Né? O homem tem também um outro lado ruim, digamos assim, né? Mas ele tem o lado bom também. E o que é a religião? É a projeção do lado bom do homem numa representação, né? Então, você pega tudo aquilo de bom que o homem tem e joga isso numa imagem, joga isso num retrato, joga isso num texto, né? E o que acontece? Esse texto, a gente vai chamar isso de escrituras, de texto sagrado. Por quê? Porque são palavras, né? Que representam aquilo que o homem tem de melhor, aquilo que o homem tem de mais bonito, aquilo que o homem tem de mais puro, né? Então surgiu toda uma representação na literatura, na pintura, na estatuária, em vários lugares da cultura, onde isso aí, que é o mais legal do homem, o mais bacana do homem e tudo mais, eles são projetados, e aí alguém chamou isso de religião. Alguém deu nome para isso de religião. E falou, então, tudo isso que prega essa bondade, essa generosidade, essa coisa ideal, tudo mais, nada mais é do que o lado bom do homem, né? Então, ele inverte, na verdade, uma perspectiva, digamos assim, de que Deus é essa bondade pura, em essência, e criou o homem, e ele vai criar uma perspectiva antropológica da religião, onde ele vai falar assim, olha, Deus é o lado bom do homem, tá? Então, o homem construiu Deus a sua imagem e semelhança naquilo que o homem tem de bom. Tá? O homem tirou tudo aquilo que ele tem de ruim e criou uma projeção dele mesmo, né? Na figura de Deus, que nada mais é do que a reunião numa figura, né, como de Jesus, como do próprio Deus, tudo mais, de tudo aquilo que a gente tem de bom. Né? Então, a essência do cristianismo para o Feuerbach, o que é? É o homem, é o lado bom do homem, é aquilo que o homem tem de bom. Tá? E com isso, o que acontece? O Feuerbach, então, ele tira Deus do sistema hegeliano e ele cria a possibilidade, né? Ele não vai explorar muito isso, mas ele cria a possibilidade para outros autores que vão vir depois dele de se apropriarem da obra do Hegel sem ter que entrar na discussão toda do problema da teologia, que na obra do Hegel é muito pesada, é muito forte.
toda uma discussão a respeito da participação do divino, né, em todas as dimensões da história, da arte, da própria filosofia da religião, né? Então, essa presença do divino na obra do Hegel ainda está muito forte, porque ele é um cara da virada do século XVIII para o XIX, ele morreu em 1831, né? Então, na época dele, quer dizer, a filosofia não tinha ainda se desgarrado muito dos problemas religiosos, né? Que a gente vê que acompanhou a filosofia durante bom tempo, vários pensadores do Descartes, né? Todos eles tiveram que falar em Deus, o próprio Kant teve que falar de alguma maneira também numa divindade, né? Principalmente no campo da ética, né? Enfim, o Feuerbach ele limpa tudo isso e cria, então, a possibilidade de se apropriar da obra do Hegel sem a dimensão religiosa. Pois bem, o que isso vai ocasionar, né? Vai ocasionar justamente que o Marx ele é um autor que ele vai pegar aquela ideia que a gente viu lá no Hegel, né, de que as coisas se desenvolvem racionalmente por intermédio de um processo dialético, né? E ele vai falar, olha, o estudo que eu quero fazer é isso, pegar isso, é pegar a racionalidade e pegar a dialética e sair dessa discussão toda da metafísica, de Deus, né? Saio fora disso, até porque o Feuerbach já provou que isso nada mais é do que uma projeção da própria humanidade, da própria antropologia em cima de uma figura, né? E eu vou fazer uma análise racional e lógica e dialética, então, das coisas que me interessam, né? Então, o Marx ele abre esse caminho para uma análise leiga, dialética, e aí, no caso do Marx, quer dizer, aí a gente vai ver quais são as preocupações que ele vai ter nesse sentido, né? Quer dizer, e aí que fiquem bastante à vontade de me falar o que vocês já conhecem do Marx, assim, porque o objetivo dessa aula e da próxima aula vai ser, assim, falar do Marx, tá? Então, eu não sei o quanto vocês avançaram, o quanto vocês conseguiram conhecer e aprender da obra do Marx, né? Mas o objetivo nosso agora é vê-lo em termos filosóficos. Então, por que filosófico? Primeiro, porque ele vai buscar do Hegel justamente tanto esse conceito de racionalidade, então o Marx vai ver que existe uma racionalidade na história, né, quanto o conceito de desenvolvimento dialético. Então ele vai perceber que as contradições elas surgem e às vezes se manifestam historicamente, né, e depois elas se solucionam dentro das próprias contradições que elas geram, né? Então, quando eu falei para vocês do Hegel, por exemplo, eu falei que uma das primeiras questões que o Marx vai aproveitar do Hegel é o problema de quando os homens se encontram, ainda numa sociedade bastante primitiva, quando eles se encontram é quando eles disputam o mesmo bem, né? A mesma coisa, eles querem dois homens querem a mesma coisa. E aí, eu expliquei isso, né, de maneira metafórica, assim, simplificando muito o que acontece, mas eu expliquei para vocês que desses dois homens, eles vão para a luta, uma luta mortal, e um acaba vencendo o outro, tá? E muitas vezes um mata o outro, né? Ele fica com as coisas. Agora, muitas vezes, aquele que vai ser morto, né, ele vira e fala, não me mate, me faça seu escravo, né? E a partir daí surge, então, uma sociedade em que existem senhores e escravos, né? O que é um momento histórico, né, onde existe uma contradição. Qual que é a contradição? É a contradição de pessoas que são donas de outras e pessoas que não são donas de ninguém, que são propriedades daquele outro, né? Então, isso é uma contradição. Por que é uma contradição? Porque ambas essas pessoas são seres humanos. Se elas são seres humanos, elas são iguais. Se elas são iguais, não deveria ter uma que escraviza a outra. Então, isso é uma contradição do próprio conceito de humanidade. Tá? E nesse momento muito primordial, muito básico e tal, o que vai acontecer? Né? Como eu expliquei para vocês na aula do Hegel, quer dizer, o próprio escravo, ele inicialmente ele vai começar a desenvolver o seu intelecto, porque como ele não tem prazer e ele não tem, não manda em ninguém, ele vai começar a partir para as abstrações, vai criar um mundo do céu, que é um mundo maravilhoso, onde depois que ele sofrer tudo que ele tem que sofrer na vida, ele vai morrer, vai para esse paraíso, e o rico não vai entrar lá de jeito nenhum, então aquilo é um lugar onde ele vai se dar bem, né? Que é um pouco o que o Hegel diz que é a figura da filosofia estoica, né?
Depois, para um outro momento, ele vai também começar a questionar contradições que começam a acontecer também dentro dessa própria fantasia que ele realiza, né? E aí é o que o Hegel vai chamar do momento do cético, né? E, por fim, ele vai chegar num momento em que ele vive com essas contradições, por exemplo, uma contradição do céu. O céu ele tem que conviver com a ideia de que no mundo existe bem e mal, né? Ou seja, existe Deus e existe o diabo. Né? Então, isso é uma contradição da própria fantasia, digamos assim, da religião. Né? Então, essas contradições vão começar a incomodar as pessoas. Né? O Nietzsche dizia que quando ele se interessou começou a ter um choque dele com a religião, foi justamente nisso, né? em perceber que ele queria saber se Deus fazia tudo no mundo, como é que existia mal no mundo, né? Como é que existia aquilo que em geral a gente associa com o diabo. Enfim, são as contradições do cristianismo, da religião, e esse homem ele se torna, então, o que o Hegel chama de uma consciência infeliz, que é uma pessoa triste, né? Mas que, por outro lado, como ele criou esse mundo fantasioso da imaginação, ele começa a perceber um pouco mais para frente na condução da história, e esse mundo fantasioso também pode ser um mundo onde ele constrói conhecimentos úteis. E aí ele começa a produzir uma protociência, e essa protociência vai resultar justamente no renascimento e no surgimento do humanismo, que é uma primeira movimentação desse escravo tentar mobilizar essa capacidade de inteligência que ele desenvolveu para lutar pela própria liberdade dele. Né? Então, pensamos que as contradições elas vão resultando em novas situações. Né? E o que o Marx vai fazer? Ele vai pegar esse sistema todo de conceitos que trabalham a ideia das contradições, da evolução dialética, enfim, dessa grade conceitual imensa da razão na história, né? Tudo isso que o Hegel desenvolveu, e ele vai aplicar na sua obra. Tá? Na sua obra. Ele vai escrever O Capital, que é um livro que usa a dialética como metodologia de trabalho. Tá? Agora, no Capital, essa metodologia, depois que ele, digamos assim, subiu os andames, subiu as paredes, cobriu o telhado da casa e tal, ele arrancou os andames todos e deixou só a casa. Né? Então, a gente não enxerga assim, uma terminologia hegeliana diretamente assim no Capital, apesar da gente perceber a movimentação dialética, mas a gente percebe na maneira como Marx vai expondo dados da economia política, e não um jargão, assim, digamos, hegeliano explícito. Né? Mas antes de escrever o Capital, o Marx escreveu um outro livro que se chama Grundrisse, né, que apareceu recentemente, foi traduzido para português pela Boitempo, que é uma editora que está traduzindo obras completas do Marx ao longo de muitos anos, aí eles vêm investindo nisso, né? E nesse Grundrisse, que é uma obra também de 730 páginas, não é coisa pequena, não. Existem textos do Marx que foram preparatórios do próprio Capital, onde o jargão hegeliano ele está escancarado. Assim, ele está escancarado. O tempo inteiro o Marx está usando categorias hegelianas, como a categoria da contradição, do ser, do devir, do nada. Né? São categorias da lógica hegeliana. Ele está usando essas categorias para fazer a análise do Capital. Tá? Do capitalismo, né? Para entender o que é o capitalismo, como é que surgiu o valor, como é que surgiu o dinheiro, como é que surgiu o salário, né? Ele vai fazendo esse tipo todo de análise, né? E ele começa a perceber que as contradições que o Hegel apontava na história, né? Elas estão agora num outro momento, no qual o Hegel já tinha até morrido, porque ele morreu em 1931, e a industrialização da Alemanha ela começa mais forte assim depois de 1840 e até 1850 tem uma primeira fase, mas é assim, a cidade tem uma fábrica, tem duas fábricas, sabe? É uma coisa muito no comecinho mesmo, né? Essas grandes cidades industriais tinham 50 mil habitantes, imagina, menor do que Carapicuíba, imagino, não sei, né? Mas eram cidades muito pequenininhas, assim, né? Com um proto-capitalismo surgindo ainda. Então, isso era a época do Hegel. Depois, né?
né? Ainda isso, a industrialização pesada da Alemanha vai ser de 1870 em diante. Quer dizer, bem depois, né? Quase mais de 50 anos depois da morte do Hegel, que vai ter uma industrialização bastante pesada na Alemanha. A Alemanha é o terceiro país do mundo a se industrializar, né? Quer dizer, é uma honra para eles serem os terceiros, mas, por outro lado, é uma vergonha para eles serem os terceiros, porque a Inglaterra industrializou 100 anos antes da Alemanha. A França, 50 anos antes da Alemanha. E a Alemanha, desses grandes países europeus, assim, né, foi a última, né, a se industrializar. Quer dizer, Portugal, Espanha, essas coisas nem entram na conta, né, porque eram muito mais atrasadas, né. Mas, enfim, era um processo que o Hegel não teria como fazer uma análise do que é, de quais são as contradições do sistema capitalista que se desenvolve plenamente a partir das revoluções industriais, né? Aí é que começa a ter uma produção muito violenta de mercadoria, de produto, de circulação de dinheiro e tudo mais. É uma coisa que nasce justamente com o avanço do capitalismo e da industrialização. E o Marx fala, olha, então a minha obra é isso, eu vou pegar os conceitos da filosofia hegeliana e vou aplicar para perceber qual que é, né? Do mesmo jeito que o Hegel falou em senhor escravo, depois ele vai falar em nobreza e plebe e tudo mais, né? Quer dizer, quais são as contradições do momento do capitalismo, né? E aí, em termos de classes sociais, só para vocês já terem um paralelo, quer dizer, o Marx vai perceber que, do mesmo jeito que tinha senhor escravo, tinha nobre e plebe, agora tem burguês e proletário, né? Quer dizer, é essa mudança estrutural que o Marx está percebendo, né? A nova contradição, a nova situação de contradição de classes é uma situação em que existe burguesia e proletariado, tá? E assim como, evidentemente, o nobre e a plebe é muito melhor do que o senhor e o escravo, né? Porque pelo menos a plebe não é escravizada, né? Quer dizer, não é açoitada, não tem absolutamente direito nenhum, mas o direito da plebe é muito pequenininho, perto da nobreza e do clero na Idade Média e tudo mais, mas já houve ali uma pequena evolução no sentido da humanização desses mais pobres, né? Quer dizer, na sociedade burguesa também vai acontecer isso, quer dizer, a situação da burguesia e do proletariado, né? A gente não pode negar que ela é um pouco melhor do que era, né, no século XIII, quer dizer, hoje em dia o proletariado male tem um SUS, entendeu? Tem conseguir trabalhar, tem uma carteira assinada com alguns direitos trabalhistas, então é um pouco isso, quer dizer, estão acontecendo evoluções, né? Agora, do mesmo jeito que estão acontecendo evoluções dessas contradições históricas entre os mais ricos e os mais pobres, quer dizer, por outro lado, o Marx não deixa de dizer que as contradições existem, né? E também, tirando um pouco essa dimensão histórica de que já foi muito pior, né? Quer dizer, como a história está sempre levando num caminho de evolução, de melhoria dessas condições, ele vai idealizar um sistema em que já não existe mais essa contradição, já não existe mais a divisão entre classes sociais e que todos os homens teriam um plano de igualdade mais planificado, né? E aí vai desenvolver uma teoria, então, que por intermédio da dialética hegeliana ele chega à conclusão de que o mundo capitalista vai se dissolver no mundo socialista num primeiro momento e num outro momento posterior ainda no próprio mundo comunista, né? Então tem um projeto político por trás da própria filosofia do Marx, o que é uma coisa interessante. Ele não é o primeiro que tem isso, assim, o Fichte, lá que a gente viu, por exemplo, ele era conhecido na época dele como jacobino, porque ele defendia cortar a cabeça de rei e tal, né? Então ele não é o primeiro filósofo que tem essa interface, né? Mas o que acontece? O Marx talvez seja, né? Eu costumo dizer isso, talvez seja o filósofo cuja obra teve a maior repercussão prática, concreta, na história, com certeza, do século XX e XXI, né? E é por causa do pensamento do Marx, das ideias que ele levantou e tudo mais, que a gente vê hoje, entre os protagonistas aí do planeta Terra no momento, a gente vê a China
e vê a Rússia, né? Quer dizer, são países socialistas, são países comunistas, né? Então percebam a importância desse pensamento, até mesmo em termos de uma certa visão histórica, né? Do que poderia ali acontecer e que efetivamente, num certo sentido, se deu, né? Não se deu talvez plenamente, da maneira como ele queria, pelo menos, né? Mas se deu. Tanto é que em 1848, Marx se envolve com uma revolução, uma tentativa de revolução na própria Alemanha, só que, como analistas mais modernos observam, né, as condições da Alemanha elas eram muito precárias ainda e não havia condição objetiva, material, para a realização de uma revolução comunista. Né? Então, teria sido muito precoce o movimento do Marx e eles efetivamente foram derrotados, né, e foram expulsos. O Marx teve que ir para a Inglaterra, viveu o resto da vida na Inglaterra e tudo mais. Mas, enfim, eu queria primeiro mostrar para vocês essa conexão da obra do Marx com a filosofia, né? Assim, essa marca da obra dele de ser uma filosofia que é uma filosofia hegeliana, né, de matriz ou de inspiração hegeliana, mas um Hegel laico, né, destituído de todo lado de religião, que isso aí o Marx realmente joga fora, não quer nem saber dessa conversa, mas que ele recupera essas ideias de uma razão que leva o mundo para um lugar que já, né, dá para a gente prever mais ou menos o que é, só que ele quer fazer isso com cientificidade. Então, a crítica que o Marx faz ao Hegel é a seguinte, que ele acha que o Hegel ele descobriu exatamente como funciona tudo, como funciona a história, como funcionam os vetores racionais que transformam a economia, transformam a sociedade, transformam a filosofia e tudo mais. Só que ele acha que o Hegel deixou isso, digamos assim, sendo dirigido pelo idealismo, pela filosofia abstrata, né? E o Marx diz que então ele vai ter que colocar o Hegel de ponta cabeça, é a metáfora que ele trabalha. Por quê? Porque para o Marx, no fundo, existe uma coisa concreta, material que conduz essa realização racional da história. Né? E o que é essa coisa concreta que está na base das transformações históricas todas? Né? No caso do Marx, ele vai colocar ali a economia. Tá? A economia. Então, digamos assim, que se em Hegel se descobriu que havia uma racionalidade, alguma coisa que empurrava a história, que criava transformações, que levou o medievo a ser derrubado pelas revoluções burguesas e tal, não sei o que lá, coisa que já existia em Hegel. Em Marx vai existir uma outra coisa que vai dizer o seguinte: olha, quem derruba isso, na verdade, não são ideias, não são valores iluministas, abstratos e tal. Quem derruba isso é o desenvolvimento econômico. Então, Marx vai comprovar que a sociedade escravagista era uma sociedade basicamente agrária, extrativista e papapá. Né? Aí, quando evolui para uma sociedade já um pouco mais de uma produção, né? Então você tem comércio com as Índias, vinda de especiarias e de tecidos e de riqueza, quer dizer, já tem uma produção um pouco mais artesanal, de certos mestres, artesãos, que começam a surgir, e aí a economia já tem que meio que virar mercantilista, né? Já tem que ser um outro tipo de sociedade, né? E quando surge justamente a industrialização, os avanços do campo econômico, aumento de produção e necessidade de mão de obra para a fábrica, né? Aí surge um outro mundo, que é o mundo do capitalismo, né? Então, para o Marx, quer dizer, o mundo ele vai se transformando a partir da evolução dos meios de produção materiais, das indústrias, da tecnologia, da riqueza de mercadorias, disponibilidade de matéria-prima, né? Quer dizer, é isso que transforma o mundo, né? Então, ele é histórico, assim como o Hegel era, só que vai se dizer do Marx o quê? Que ele é um materialista histórico. Por quê? Porque ele acha que quem determina as transformações históricas são as condições infraestruturais, que ele chama, né? Que são as condições econômicas concretas do mundo, né? da economia, da produção de riquezas. Tá? Então, o foco do estudo dele vai se voltar para exatamente esse campo da economia. E vai ser no campo da economia que ele vai fazer saltar aos olhos essa nova contradição que ele está chamando a atenção entre burguesia e proletariado. Por quê? Porque no campo da economia existe um grupo de pessoas que ele chama de classe social,
Eles chamam isso de burguesia, que é um grupo de pessoas que detêm os meios de produção, ou seja, as condições materiais concretas para a produção dos bens de consumo, daquilo que a gente precisa para viver, e até do que não precisa, do conforto, do luxo, tudo bem. Tudo que se produz porque um grupo detém as indústrias, detém o capital, detém a matéria-prima, detém a condição de comprar assalariados, gente que vai trabalhar para ele, e tem um outro grupo que não tem nada disso, né? Que já nasce devendo para Casas Bahia, assim, né? Porque a mãe teve que comprar o berço da prestação. E esse grupo aí, quer dizer, aquele grupo que manda, que está lá em cima, então nunca vai deixar ninguém, né? Do grupo lá de baixo subir, né? Como é que a gente vai ter a ilusão, a fantasia de que algum dia nós que nascemos aqui devendo para Casa Bahia vamos ser dono do Bradesco, do Itaú e ganhar 10 bilhões de reais de lucro por mês, né? Quer dizer, então são dois planetas, assim, são dois planetas, um não conversa minimamente com o outro, né? Você diz, Luiz Felipe, determinismo no Marx? É a sua pergunta, é isso? Existe uma crítica, né, em relação ao Marx, de que isso tem um quê de determinismo, né? A defesa que eu faria dele é a seguinte: primeiro, o Marx não acredita em determinismo, tá? Tanto não acredita que ele achou que ia ganhar a revolução na Alemanha em 48 e levou uma saraivada na cabeça, teve que sair fugido para morar na Inglaterra e organizar a resistência do movimento operário a partir de outro país. Então ele não acredita nesse determinismo assim, não, vai chegar lá e tal. Ele não acredita, porque ele sabe que a história é bem mais complicada do que isso, né? Por um lado, eu te diria isso. Agora, o que acontece? Por outro lado, ele também tem o seguinte: ele está querendo chamar pessoas para que essas pessoas engrossem o partido da transformação que ele está defendendo, né? Ele está querendo chamar gente para participar das internacionais comunistas, dos movimentos operários, de toda uma movimentação que ele acha que, assim como os escravos acabaram com a relação senhor-escravo para criar uma nova situação de liberdade, né? A classe que é pisada na cabeça, que é o operariado, que é o proletário, né? É dessa classe que vai nascer energia revolucionária para acabar com o capitalismo. Então ele acha que essa classe operária ela tem que se organizar. E para organizar a classe operária, ele, digamos assim, ele omite um pouco da classe operária que a coisa não é tão fácil assim, né? Por quê? Porque você tem que chamar gente para o teu lado. Se você falar para as pessoas que você quer chamar para o teu lado, olha, vai demorar 500 anos para a gente chegar lá, quer dizer, provavelmente as pessoas não iam aderir, né? Então, digamos assim, ele dá uma atenuada, digamos assim, na complexidade da coisa, para chamar pessoas para o projeto dele, né? E aí, nesse sentido, quanto mais atenua as dificuldades, mais parece determinista. Tá? No fundo, você lendo o livro dele, você percebe que esse determinismo não está na obra, mas está em alguns panfletos, está em alguns lugares onde ele tinha que dizer para as pessoas: olha, operários do mundo, univos, entendeu? Para a gente transformar o planeta. E não se pode negar, né, que essa estratégia dele deu certo. Tá? Não deu certo na Alemanha de 48, mas deu certo na Rússia de 17, onde a mesma pergunta que você fez aqui, os bolcheviques, quando eles fizeram a revolução na Rússia, eles tiveram que se fazer. Eles tiveram que se fazer. Eles se perguntavam o seguinte: bom, a gente sabe o que tem que ser feito, mas o mais correto não seria primeiro a gente mostrar as dificuldades, e mostrar todo o percurso, e mostrar tudo que vai acontecer para a população, e aí quando a população aderisse ao marxismo, aí a gente dava a revolução, né? E aí, felizmente ou infelizmente, o grupo do Lenin falou: não, vamos dar a revolução, depois a gente resolve a parada do povo, entendeu? Vai ter que ter uma vanguarda, né?
que vai meio que dar uma visão otimista, simplificadora, determinística, para que o povo entenda o que está acontecendo, para que o povo dê apoio para aquilo que está acontecendo, né? E depois vamos fazer revolução e vamos ver onde que a gente chega, né? Então, um pouco esse tipo de estratégia, tática, política, que acaba desembocando numa leitura mais determinística do Marx, assim, né? E veja que eu não estou dizendo que ele não tem culpa nisso, né? Lógico que ele tem, porque é ele que está usando dessas estratégias. E isso, quer dizer, se no Marx, de vez em quando, ele teve que dar uma facilitada lá e impor um pouco a ideia de determinismo para que as pessoas aderissem ao projeto, né? Veja que no Marx talvez tenha sido menos grave, né? Mas naquilo que a gente chamaria depois do Marx de um marxismo mais utilitarista, assim, tal, aí é deslavado, aí você tem toda certeza, quer dizer, mas é uma leitura do Marx, entendeu? Não é uma coisa, o Marx defenderia uma coisa dessa, não, muito pelo contrário, ele está justamente mostrando que essas coisas elas são muito complicadas, né? Agora, em outro sentido, quer dizer, eu não chamaria isso de determinismo. Agora, desde o Hegel, quer dizer, existe essa tendência dessas escolas de achar que a história vai mudar, entendeu? Por que isso não seria um determinismo? Porque a gente não sabe para onde vai. Então, não é determinismo no sentido de que, não, tem que ir para cá. Não. Agora, que vai mudar, vai, porque é impossível, né, você manter um ser humano na condição de escravidão. É impossível você manter o ser humano na condição de escravidão. Por quê? Porque o ser humano é inteligente, porque ele critica, porque a própria sociedade percebe que aquilo é uma desigualdade, é um horror, né? Quer dizer, um pouco trazendo para os dias de hoje, é o seguinte, é impossível você manter gente morando em favela por muito mais tempo, entendeu? É impossível um negócio desse. Agora, por outro lado, tem também essa questão. Então vai acabar a favela agora no governo? Não, talvez demore 100 anos, mas que existe uma força, né, motriz que empurra nesse sentido, quer dizer, isso a gente pode ver até mesmo por intermédio de exemplos históricos. Você tem países como acho que a Finlândia, a Noruega, um desses países lá do nórdico lá, que eles criaram um museu da pobreza lá no país. Por quê? Porque lá não tem pobre, porque lá não tem favela, porque lá não tem miséria, né? Quer dizer, então, e o caminho da humanidade mais ou menos é isso, né? Quer dizer, esses caras não têm dúvida. Agora, que a escravidão, esse tipo de relação social acabaria na Europa, por exemplo, por volta do século XIII, XIV, né, e nunca mais voltaria a ter escravidão lá, e no Brasil teve que esperar até o final do século XIX, você vê, são 400 anos de diferença. Então, também não é determinista no sentido, não, né? Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta exatamente, né? Mas quer dizer, existe uma ideia de um impulso histórico, né, que empurra num sentido, que esse sentido é o sentido da liberdade do ser humano, porque o ser humano ele tem essa marca da liberdade, né? Então a história vai empurrá-lo nesse sentido da liberdade. Agora, por outro lado, também não é uma coisa nem simples, nem fácil, nem para todo mundo, nem ao mesmo tempo, né? Então, essas é que são as complicações. Então, nesse sentido, não é determinística, ele é muito mais, trabalha na ideia de uma contingência histórica, né? De uma coisa que acontece aqui, mas não acontece ali, acontece não sei aonde, mas tem outro lugar que ainda não foi, né? Mas existe um certo empurrar, digamos assim, da história que vai naquele sentido. Por que vai naquele sentido, né? Porque a própria evolução dos meios de produção empurra, entendeu? A gente teve um momento histórico, que era um momento histórico fabril, né, da industrialização e tal, onde o que os burgueses precisavam? Precisavam de um monte de gente trabalhando para fazer as máquinas rodarem, para produzir sapato, produzir um monte de coisa e tal, não sei o quê. A gente está vivendo agora uma revolução aí, que estão chamando de 3.0 e tal, que estão surgindo fábricas sem trabalhador. Então, imagina, como é que vai se manter o mundo capitalista num mundo de fábricas sem trabalhador?
tá? Então vai vir uma transformação histórica aí depois disso. Não tem como o mundo passar a ter chat GPT, um monte de coisa aí que se faz na internet com inteligência artificial, e o mundo não mudar. É um pouco isso que o Marx está dizendo, entendeu? Não tem como continuar do mesmo jeito. Alguma coisa vai mudar. Agora, se esse mudar vai ser para melhor, para pior, aí vai depender muito da contingência, vai depender da força das pessoas de se imporem, vai depender um pouco daquilo que a gente viu na aula do Kant lá, quer dizer, das pessoas trazerem para si também a tarefa da autodeterminação. Quer dizer, perceber que no mundo desse tecnológico, né, a qualificação profissional vai ser um negócio distintor de classe, entendeu? Né? Então, se nesse mundo vai ser distinção de classe, vai ser, eu vou ter que me qualificar, quer dizer, então tem toda uma contingência por trás desse fluxo da história, digamos assim, né? É determinístico no sentido de que existe um fluxo, um empurrar numa certa sentido, né? Mas não é determinístico no sentido de que tem que acontecer. Agora, veja como a sua pergunta é importante, né? Quer dizer, nos anos 30, na Alemanha, os marxistas simplificadores do marxismo achavam que era determinista mesmo, que a Alemanha ia virar comunista. Como eles achavam isso, o que eles acharam? Que o Hitler subir ao poder era bom, porque ia levar o capitalismo às raias da loucura, do irracionalismo, e depois ia ter que ter uma revolução e a Alemanha ia virar comunista. Né? Então, olha o erro de interpretação histórica que promoveram tanto os comunistas quanto os social-democratas alemães. Tá? Eles criaram o Hitler, eles deixaram o Hitler tomar o poder, quer dizer, é uma coisa assim que foi decorrente de uma má leitura do Marx, né? De uma leitura determinística demais do Marx. Né? Mas, enfim, são todas as questões que vão começar a aflorar. Né? Pensando o capital em si, o que vai acontecer? Ele, analisando pelos instrumentos que a filosofia hegeliana haviam dado para ele, como instrumental, de recurso e tudo mais, né? Ele vai começar a fazer uma análise da sociedade capitalista, das relações abstratas da sociedade, das pessoas e das classes sociais, né? E ele vai começar a criar conceitos, né? A partir dali, por exemplo, ele vai criar o conceito de mais-valia. O que é mais-valia? Mais-valia, ele coloca lá na ponta do lápis, né? Se você usou R$ 100 para comprar fio, para fazer tecido, se você usou R$ 20, né, para pagar serviço, sei lá o que mais que você precisava lá para fazer, você gastou 120, né? E se você vendeu a matéria por aquilo que foi produzido, você vendeu por 220, ele pergunta, poxa, mas qual que é a diferença entre o 120 e o 220? Ele vai falar, a diferença é o trabalho. Então, o trabalho vale 100. Tá? Aí, o que acontece? Sim, o trabalho vale 100, mas quanto que o empregador paga? Ele paga 10. O que ele faz com 90? 90 ele enfia no bolso. Isso é a mais-valia, né? Então, o Marx vai começar a fazer uma análise, né, a partir dessas categorias hegelianas, do que está acontecendo com a circulação de mercadorias, com a circulação do dinheiro. Né? O que ele percebe? Poxa, se alguém está vendendo aquilo por 220 e está dizendo para o trabalhador que o trabalho dele, que vale 100, vale 10, né? O trabalhador pode se perguntar, pô, mas eu estou vendo que você está ganhando 90 nas minhas costas, né? Aí o que a burguesia cria? Ela cria uma coisa que ele vai chamar de ideologia, que fala assim, não, o valor da mercadoria não é do teu trabalho, o valor da mercadoria é do iPhone, porque o iPhone vale 15 mil. Não é por causa do teu trabalho que o iPhone vale 15 mil, ele vale como mercadoria, como produto, né? E aí isso o Marx vai chamar de fetichização da mercadoria, quer dizer, você esconde, né? O fetiche é uma espécie de magia indígena, assim, de você esconder como se fosse místico, né? Dentro da mercadoria, um valor que não tem nada de místico. Aquilo ali é mão de obra, aquilo ali é trabalho, né? Mas a burguesia cria uma maneira de esconder, né? Que é você que está dando esse dinheiro para ela, né? A gente poderia se perguntar, né? Poxa, da onde que vem os 10 bilhões de reais que o Bradesco ganha por mês de lucro líquido, né? Vem dos trabalhadores que ele ocupa, né?
E aí um monte de gente vai dizer, não, isso, imagina, né? O Bradesco não tem nem tanto trabalhador assim, tem poucos bancários, o resto é tudo automação e tal. Então o dinheiro, ele nasce da onde? Não, o dinheiro nasce do próprio juro do dinheiro, né? Então, o que é isso? É uma fetichização da mercadoria. Da onde que nasce esse dinheiro que está indo para a mão do Bradesco? Não nasce do dinheiro, nasce do nosso trabalho. E como a gente não tem nem pouco que comer direito, nem o que e tal, e vira e mexe a gente quer comprar uma casa, um carro, alguma coisa, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar o financiamento do banco. Quando a gente pega o financiamento do banco, o que, que acontece? A gente vai pegar o nosso salário e a gente vai entregar para o Bradesco. Então, além do empregado ser expropriado, né, da mais-valia quando ele recebe menos do que o salário dele vale, ele ainda vai ser expropriado mais uma vez pelo capital financeiro, porque para conseguir alguma coisa mínima que ele quer enquanto qualidade de vida, ele vai ter que entregar o resto do salário para o banco. Né? Então a mais-valia ela vai chegar a um absurdo, assim, ela vai comprimir de tal maneira o empregado, tanto do lado das necessidades que ele tem, quanto do lado do pouco que ele ganha, né? Ele vai ficar no meio de uma equação que não fecha, e aí o resultado qual que é? O resultado é que tomam todo o dinheiro que ele tem. Então a classe trabalhadora ela é totalmente esvaziada de dinheiro. Ela não tem dinheiro para nada. Né? Tomaram tudo, assim. Agora, tomaram tudo, só que tem um discurso que diz, não, a culpa é tua. Entendeu? Quem mandou você querer comer carne? Né? Quem mandou você querer comer mais do que você ganha? Né? Quer dizer, ela talvez tenha aprendido isso com o cristianismo, né? Uma brincadeira que o Nietzsche fazia, né? O Nietzsche dizia assim, pô, o mundo é terrível, o mundo ferra com a gente, ele acaba com a gente, arrebenta com a gente e tal. E aí o que o cristianismo faz? Ele vira e fala para você, tá, mas a culpa é tua. Né? Então, tudo que acontece de ruim com você, né, o cristianismo fala, então a culpa é tua. Né? E o capitalismo aprendeu a mesma coisa, quer dizer, tudo que acontece de terrível na tua vida, o capitalismo vira e fala assim, a culpa é tua. E o que o Marx está mostrando? Ele está mostrando que não, a culpa é do sistema do capitalismo, é do regime de composição social. Conta corrente. Conta que escraviza, é isso mesmo, Nilton. Né? Percebam, né, o potencial crítico, né, desses instrumentos que o Marx está mobilizando para fazer uma análise violenta assim, do capitalismo, né, das relações sociais que acabaram se construindo com base nesse regime. Agora, por que eu estou nessa situação? Que meu salário é pequeno, eu tenho que pegar dinheiro do banco e não tem. Né? E por que eu entro nessa? Você entra nessa porque o capitalismo não te dá alternativa. Tá? Antigamente os padres diziam, não, se você não confessar, se você não fizer o que você quer, você vai para o inferno. O mecanismo do capitalismo é muito mais eficaz. Ele fala o seguinte, olha, se você não fizer o que a gente quer, você vai morrer de fome. Tua família vai dormir embaixo da ponte, você vai morar na favela. Daqui a pouco você não vai ter nem barraco para morar. Né? Então, é um mecanismo perverso, assim, que obriga, né, a pessoa a colocar, a vestir as próprias correntes em si mesma. Né? Por quê? Porque a opção é a morte, é você sair do sistema, né? Porque o sistema tomou conta de tudo, então não tem mais terra livre para alguém que quisesse, não quero mais saber desse sistema, eu vou lá para no interior lá de Carapicuíba lá e vou cercar um terreninho lá e vou plantar. Pô, cerca um terreninho aí para você ver o que acontece, né? No dia seguinte tem a polícia lá te batendo com mandato de sei lá do que lá e te tirando na porrada lá no tiro, né? Então o capitalismo ele fechou todas as condições de acesso de quem não é da burguesia, né? Todas as condições de acesso aos meios de produção. E vai cada vez mais universalizando esse processo de exploração, né? Num processo que muito didaticamente o Marx analisa, né? No século XIX, que hoje em dia tem pessoas tentando, inclusive, atualizar mais e entender essa coisa de sistema bancário, fábrica sem mão de obra. Por quê? Tem que entender que quem está dando dinheiro para a fábrica sem mão de obra se não tem mais trabalhador lá? Não, tem gente que vira e fala, como o Marx estava tudo errado. Vai falar, não, quem está dando dinheiro é quem comprou o produto do robô. Quer dizer, e esse cara ganhou dinheiro como? Ele é trabalhador. Né? Então, quer dizer, o fluxo de dinheiro, ele sempre nasce da mão da classe trabalhadora, foge da mão da classe trabalhadora e vai para a mão da classe burguesa, né?
E com base nesses fluxos perversos, a classe burguesa vai se enriquecendo, né? Vai acumulando capital de um jeito violento, assim, sem precedentes na história. Pessoal, vamos falar mais de Marx aí, que eu sei que vocês conhecem bem, mas a semana que vem a gente continua, para não invadir o horário do outro colega aí, tá bom? Eu vou continuar com vocês falando de Marx ainda, é um autor que eu tinha reservado 2 aulas, porque eu